Fala, amigos da 4D TV, passando aqui para atualizar você sobre Grêmio. O tricolor que cedeu um empate para o Vitória, mas já pensa na Copa do Brasil. Quarta-feira tem decisão, início da decisão contra o CSA lá em Alagoas. Filipão é apresentado nesta terça-feira o que de fato o ídolo fará no Grêmio. Quais são as funções e a liberdade do Filipão para tomar decisões? Te falo sobre isso neste vídeo também. E a dúvida que o tricolor tem no time, uma possível baixa para enfrentar o CSA. Mas antes te peço que curta esse vídeo e principalmente se inscreva no nosso canal. Isso é super importante para a 4D TV continuar crescendo e assim o nosso conteúdo chega a mais pessoas. Beleza? Começando então, né, o Grêmio, como vocês bem sabem, cedeu um empate, agora está focado em enfrentar o CSA lá em Alagoas. Um dos problemas que o Mano argumentou por essa, talvez não das melhores exibições, né, uma vitória que o Grêmio estava segurando, acabou cedendo ali na segunda etapa com um erro que foi do Volpi, e ele também argumentou que ele foi traído, né, pela luz do holofote, do refletor ali do campo, né, porque foi um cruzamento. Ele disse que é um goleiro que sai bastante, que se expõe bastante, e nisso muitas vezes consegue fazer boas defesas, é bem verdade. Mas ontem, né, no domingo, o Volpi disse que foi traído por esse refletor que, né, teve um problema ali na visão dele no cruzamento, ele acabou errando o tempo de bola, acabou levando o gol, foi um dos argumentos dele. O Grêmio vira essa página, né, dessa exibição que não foi das melhores, rendeu ainda algumas críticas. O Mano tem pouco tempo para trabalhar, esse foi um dos argumentos que ele colocou, né, e realmente tem pouquíssimo tempo. Desde a semana passada ele chegou, já teve que enfrentar o Godoy Cruz, depois o Vitória, agora o CSA, é pouco tempo para trabalhar, muitas coisas para ajustar. Ele aposta em um time organizado, ele acredita que um time organizado, jogadores mesmo médios, conseguem, né, fazer um bom coletivo e muitas vezes até mesmo se sobressair. Para a partida, o Grêmio tem a dúvida do Aravena, o atacante chileno tem uma suspeita de lesão muscular, passou por exames médicos nessa segunda-feira, o Grêmio não divulgou o resultado, nem se ele está com lesão ou não, então, a partir disso, ele é dúvida para enfrentar o CSA. Ele que não é titular, mas é reserva do Kiki Oliveira no ataque, né? Então o Mano Menezes tem menos uma opção para montar esse time. Mas uma opção a mais que o Grêmio tem agora é o Filipão, né? Ele foi anunciado na sexta-feira passada e vai ser oficialmente apresentado amanhã. Na entrevista coletiva, é claro, ele deve explicar como que foi a negociação, o que de fato ele vai fazer no Grêmio, mas informações que temos, aliás, informação de Bruno Soares, apuração dele, o que o Filipão vai fazer de fato dentro do Grêmio, né? O Filipão, que a última passagem que ele tem pelo Grêmio é em 2021, ano do rebaixamento. Ele é um dos técnicos daquele ano e teve problemas, assim como muitos tiveram, né? Não só treinadores, dirigentes, jogadores, foi realmente um ano muito confuso e bastante desorganizado para o Grêmio internamente. Um dos problemas que o Filipão teve naquela época, como técnico, é que ele queria ter mais autonomia para ter decisões, né? Ele pediu, inclusive, saídas de jogadores na época. Um dos motivos que muito se fala sobre o rebaixamento do Grêmio é que havia problemas dentro do vestiário, né? De jogadores que tumultuavam, não havia, de fato, ali uma união, havia um racha, problemas, bem, todo mundo já sabe, o Grêmio caiu, voltou, aqueles problemas foram superados, muita coisa mudou de lá para cá. E o Filipão aceitou vir nessa passagem, claro, com algumas medidas. Por exemplo, ele não vai viajar em todos os jogos, ele tem problemas, questões familiares, né? Não exatamente problemas, mas questões familiares, né? Ele é um senhor mais de idade, precisa ficar mais próximo da família, até mesmo cuidar da própria saúde. Então ele não vai, por exemplo, viajar em todas as viagens com o Grêmio. Até mesmo porque aqui no Rio Grande do Sul, né, os times do Sul têm um enorme deslocamento para fazer. Seja para jogar pelo Brasileirão, seja para a Sul-Americana, Copa do Brasil ainda mais. Então, ele não vai viajar em todos os jogos de deslocamentos muito grandes. E aí, quais serão as atribuições dele dentro do Grêmio? O Filipão pediu autonomia, não 100%, né? Não vai ser um mandatário, não vai ser um absolutismo do Filipão dentro do Grêmio. Mas ele terá autonomia para tomar decisões. Ele será o cara, o dono, né? O homem forte do futebol. Como se falava antigamente, não exatamente neste cargo, né? Porque ele é coordenador técnico, é um cargo técnico, não é um cargo político. E ele vai ser esse cara que vai tomar todas as decisões do futebol do Grêmio. Vai influenciar em decisões grandes dentro do futebol, em decisões grandes dentro do time, né? Claro, o time é do comando do técnico. Quem decide quem joga, quem sai é o treinador em todos os clubes. Pelo menos deveria ser assim. Mas o Filipão vai ter mais autonomia do que na última passagem, que foi o que ele pediu. Por exemplo, caso o Grêmio tenha algum problema e ele tiver que pedir o desligamento ou, né, a ruptura de um contrato, ele vai pedir. E diferente, ele pediu em 2021 e não levou. A direção da época do presidente Romildo Bolzan acabou não acatando, né, os pedidos
do Filipão. E agora ele terá essa autonomia para coordenar e entender como melhor ele vai administrar os problemas e as soluções para esses problemas. Então, o Filipão vem para o Grêmio no cargo de coordenador técnico, foi anunciado sexta-feira passada, vai ser apresentado amanhã, para ter autonomia para essas decisões. E para ser o porta-voz, né, do time para a torcida, para fazer esse contato. O Grêmio entende também que os seus dirigentes políticos, não só nesse ano, né, em 2025, mas desde o ano passado, 24, 23, vinham sofrendo certo desgaste, porque não tinha um cara nessa posição desse tamanho de ídolo. Aliás, tinha, que era o Renato, que muitas vezes falava, né, que ele resolvia não só problemas de técnico, mas como outros problemas, e quando ele saísse do Grêmio, muita gente ia entender e ia sentir falta. O Grêmio entende que os seus dirigentes políticos, o Guto Peixoto, que é diretor de futebol, o Alexandre Rossato, que é vice de futebol, estão muito expostos e acabam, né, falando com a torcida e lidando nesses momentos ruins, momentos de crise, acabam tendo a imagem desgastada. Então, o Filipão vem para ser essa voz oficial do clube, porque ele tem esse tamanho, né, é um dos maiores ídolos, para muito o maior técnico da história do Grêmio, com certeza um dos maiores da história do país, para ser esse porta-voz, para receber esses problemas, para ser esse para-choque, diríamos, né? Se podemos falar assim, muito que era o que o Renato fazia, né? Em enormes oportunidades, ele era esse cara que chamava a responsabilidade como técnico e como ídolo. E a gente sabe que, sendo um ídolo à frente de um clube, um ídolo para comunicar com a torcida escuta mais, entende mais, apoia mais. Então, um cara do tamanho do Filipão, que é enorme, né, vai com certeza ajudar o Grêmio a resolver esses problemas, tirar um pouco do foco e do desgaste que os dirigentes políticos vêm sofrendo. Ele, como ídolo agora, né, tem todo o seu tamanho, vai poder organizar essa casa do futebol e resolver os problemas quando tiver que resolver. Filipão é apresentado amanhã no início da tarde, a gente deve repercutir aqui também tudo que ele falar nessa entrevista coletiva. Certo, pessoal? Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Volta até o início, vê de novo se tu não viu tudo. Curte, manda pro teu amigo gremista, pro teu amigo colorado e vem com a gente. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, viu? Se inscreve aqui, 4D TV. Tchau, tchau.